E além dessas relações parentais, uma outra questão que se coloca no filme, e aí é óbvio, né? Todo filme de herói coloca isso, que é o grande dilema. Você vai salvar o mundo, você vai deixar a vida ser como ela é, ou você vai salvar uma pessoa específica que você ama. Olá, meu nome é Mira. Eu sou a Raquel. Nós somos psicólogas clínicas. E hoje a gente vai falar sobre mais uma indicação do Oscar, o filme Homem-Aranha através do Aranhaverso. Não confunda com Homem-Aranha no Aranhaverso, porque a gente quase confundiu. Então, fica aqui o alerta pra você logo de começo. Bom, é um filme de super-herói, então não tem tanta coisa assim que a gente consegue tirar, porque, né, é fantasia, tem muita coisa aí que realmente não dá pra explorar. Mas um primeiro ponto que a gente conseguiu perceber foi a identificação que rola, né, entre o Miles e a Gwen. Então, os dois são adolescentes, os dois têm um pouco de dificuldade de comunicação com os pais, por vários motivos que a gente vai falar, mas tem. Os dois são muito sozinhos. Os dois são heróis. Os dois são heróis. Então eles conseguem se entender, se compreender. Não é nem só aquela, assim, se entender, né? Mas compreender as angústias, as ansiedades, os medos, preocupações um do outro muito melhor do que qualquer outro adolescente que não é um super-herói, que talvez não tenha esse tipo de dificuldade. Então esse ponto chamou muito a nossa atenção porque eles valorizam muito isso, né? Ao longo do filme eles vão falando várias vezes e quando eles se encontram realmente parece que eles se sentem melhor. Tudo bem, tem o fato de que eles se gostam, né? Mas assim... E essa identificação deles, né, que até faz com que nasça esse sentimento de um gostar do outro, parece começar no primeiro filme e desenrola melhor nesse, embora os dois fiquem ali muito com vergonha de assumir o que sentem um pro outro. E para além dessa identificação, acho que vale a pena a gente também pensar que esse encontro dos dois ativa neles um senso de pertencimento, né? Porque os dois conseguem dividir todas as dificuldades de serem super-heróis. E a gente consegue perceber isso também em outros momentos, quando eles vão lá para aquela grande associação com vários Homem-Aranhas, ou quando a própria Gwen entra em contato com a Mulher-Aranha grávida, ela sente, né, você vê no rosto dela, caramba, que legal isso. Então, ter com quem contar, entender que tem mais gente com o mesmo perfil que você, com as mesmas dificuldades que você, é fundamental para a nossa vida. E aí, claro que aqui a gente está falando de Homem-Aranha, enfim, de heróis, mas na nossa vida cotidiana isso também é bom. É bom que a gente tenha perto da gente pessoas com as mesmas dificuldades ou com os mesmos gostos, porque pertencer a um grupo é fundamental para o nosso cérebro ficar tranquilo, para o nosso cérebro ficar calmo, para a gente se sentir seguro. Então, o senso de pertencimento é uma necessidade humana básica para a nossa saúde mental. Isso, e por isso que muitos, vou dizer adolescentes, mas assim, né, às vezes a gente cresce e continua tendo alguma dificuldade. Mas por isso muitos adolescentes têm muita dificuldade de comunicação com os pais, porque tem aquela ideia eles não me entendem, eles não sabem o que eu passo, eles não sabem o que eu vivo, e é verdade, mas não tanto, né? Os pais já passaram por aquilo, mas muitos esquecem, muitos não valorizam muito o que os adolescentes realmente estão vivendo, estão experimentando. Então tem esse conflito. Tudo bem que aí no filme tem um porém que, assim, contar pra alguém que eu sou um super-herói é problemático, né? Por isso todos os super-heróis são muito sozinhos, enfim, é o que a gente tá falando aqui. Mas eles não conseguem falar nada, né? Isso atrapalha muito a relação com os pais, porque eles queriam poder contar, eles queriam poder falar, a gente vê esse desejo. Mas como eles acham que eles não podem, e de fato a Gwen, por exemplo, não pode, porque o pai acha que ela é uma Mulher-Aranha, né? Ela, enquanto super-heroína, que matou o amigo dela e tudo mais. Então, tem aí muito essa dificuldade e como que isso afasta. Então, tem até uma cena que me chamou muito a atenção. O filme é meio psicodélico, né? Assim, todas as dimensões diferentes, cores, enfim. Tem uma cena em que ela tá conversando com o pai e a cena tá toda meio alaranjada, meio fria, assim, cores frias. Nem era laranja. Não, era cinza. Ela era é cinza, né? Ela abraça o pai. Isso, uma coisa meio acinzentada, meio azulada. E aí, quando ela abraça o pai, a cena fica rosa, fica uma coisa meio quente, assim, sabe? E isso... Passa a ter vida, né? Exatamente. Mais ou menos essa impressão que passa. E a coisa acolhimento, tá né? meio morna ali, de repente, quando eles se abraçam, parece que tem vida.
Exatamente. dentro dela, né? Mas aí na cena como um todo. Exatamente. Então mostra que assim, ela quer aquilo, ela quer essa conexão com o pai, ela quer ter esse contato, mas tem esses obstáculos. Eu não posso contar tudo pro meu pai, eu não posso falar tudo, ele condena o que eu faço da vida, né, mesmo sem saber. Então, isso aparece bastante. E para além dessa relação só, né, o filme mostra um pouco também das consequências disso. Então, os pais do Miles, eles são bem diferentes do pai da Gwen. E a forma como eles lidam com a realidade também. Então a Gwen, ela tenta se esconder de todo mundo, né? Então ela começa participando de uma banda, mas tá ali tocando e viajando nos próprios pensamentos e não tá interagindo com as pessoas. Ela fala isso, que ela só quer tocar, ela não quer ter grupos, né? Ela até diz em algum momento que ela quer ter um grupo, mas ela não consegue, né? Ela queria ter uma banda, mas não consegue. E aí no final do filme ela diz, eu queria ter um grupo, e aí ela tem esse grupo, né? Mas como essa relação com o pai acaba sendo uma relação muito mais dura, né? Porque ela acaba tendo que fugir do pai, porque o pai quer caçá-la na versão heroína, você vê que a forma dela lidar com a vida é muito mais rebelde, muito mais arredia. Em compensação, o Miles não é tanto assim, ele é mais o cara de boa, né? Os pais também são bem legais, assim, tem uma conversa, né, dele com o pai. Ele deu Homem-Aranha conversando com o próprio pai, e aí de um jeito muito mais próximo, quase revelando quem é. Então, são duas formas de funcionar muito diferentes, também relacionadas com esse contexto, com essas relações parentais, né? Isso. E tem até, né, uma das cenas dele conversando com o pai, pegando o gancho aí, que o pai demonstra, assim, um certo incômodo, uma certa tristeza, porque não se sente tão próximo, assim, do filho, né, sem saber que ele está conversando com o filho, não sente que tem muita abertura, muita proximidade, e o Miles vai falando com ele, e aí depois ele pergunta, você quer continuar conversando? Porque homens da sua idade tendem a ignorar a questão da saúde mental, né? Então é uma relação, mesmo que o pai não saiba que ele, é uma relação muito mais leve. Ele se sente aceito pelo pai, diferente da Gwen, né? Que enquanto super-heroína não é aceita pelo pai, mas o Miles, enquanto Homem-Aranha, ele trabalha em conjunto com o pai dele, né? Então isso realmente faz bastante diferença. Sim. E além dessas relações parentais, uma outra questão que se coloca no filme, e aí é óbvio, né? Todo filme de herói coloca isso, que é o grande dilema. Você vai salvar o mundo, você vai deixar a vida ser como ela é, ou você vai salvar uma pessoa específica que você ama. Todos lá, né, aquela congregação de Homens-Aranha, tá todo mundo tentando fazer com que o Miles aceite que o pai dele vai morrer, né, na dimensão dele em algum momento, porque vai se tornar um capitão. E ele entra nessa de que não, eu vou fazer alguma coisa pra mudar a vida, né? Claro que desenho, o filme de herói, né? O filme não acaba, o filme é um filme que tem continuação, mas ali a gente já começa a perceber que a Gwen, o Peter, né? O Homem-Aranha mais revoltado, mais anarquista, também entra com ele, e o outro Homem-Aranha que ele salva no meio do filme, esqueci enfim. Eles já vão comprar o discurso do Miles, enfim, dá a entender que agora eles vão se aliar a ele contra os outros Homem-Aranhas. Mas esse dilema, que a gente vê muito nos filmes de herói, geralmente tentam retratar um pouco dos dilemas da vida diária, né? Então, muitas vezes a gente se coloca, ou a vida nos coloca, em situações em que a gente precisa escolher o certo a fazer, ou então fazer alguma coisa que parece muito importante para você. E do mesmo jeito que no filme não é fácil, né? Você tem que muitas vezes contrariar muitas pessoas, muitas expectativas. Na vida também não é. Claro que ali no filme o Miles, ele é mais certeiro. Não, eu vou salvar meu pai e tá. Na vida não é tão fácil a gente tomar essa decisão, né? Ela coloca muito a gente numa situação de ambivalência, de ficar ponderando, de ficar ruminando, e nem sempre é fácil passar por isso. É verdade. E às vezes temos dificuldades de também resolução de problemas, né? Então, além da ruminação, além do medo das consequências, além de querer sempre ter o máximo de certeza possível para então poder decidir, nem sempre a gente realmente é muito bom em resolução de problemas. A gente tem que treinar. E aí a gente tende a não confiar muito na nossa capacidade. Mas
eventualmente a gente precisa bater o martelo e lidar com as consequências. Sim. Tá tudo bem. E o Peter, né, ele fala nesse momento em que o Miles está contestando tudo, ele em algum momento vira pra ele e fala, mas a vida é assim, ela tem coisas boas e coisas ruins, a gente precisa aceitar. E essa frase é uma frase muito legal, porque de fato, embora no filme, obviamente, o Miles queira salvar o pai, não vai acontecer isso o tempo inteiro na nossa vida. Muitas coisas ruins podem acontecer e não há o que a gente faça para evitá-las. Então, entender, aceitar que a vida não é composta apenas de coisas boas é fundamental para nossa saúde, porque negar a realidade é uma batalha perdida. Na verdade, você vai ficar tentando, você vai ficar sofrendo e vai tentar mudar algo que não pode ser mudado. Então é melhor que a gente gaste essa energia investindo, por exemplo, em cuidado. Se alguma coisa ruim aconteceu com você ou com alguém próximo, em vez de brigar com a vida, por que não gastar essa energia cuidando de você, né? Da dor que essa situação ruim ativou em você ou ativou numa pessoa próxima. Então, por isso que a gente sempre fala aqui sobre a aceitação. A aceitação é isso, é entender que a vida vai acontecer independente da nossa vontade. E o que a gente pode fazer em cima disso? Não para brigar com a vida, mas para tentar se cuidar frente a essas adversidades. Isso aí. E aí, você consegue pegar mais alguma coisa lá desse filme que você acha que a gente podia comentar, que você acha interessante também? Comenta aqui. Algum personagem específico que você quer que a gente analise um pouco mais, né? Faça um vídeo só sobre ele. Isso. Então manda pra gente nos comentários ou então lá no direct do Instagram. E não esquece de curtir e compartilhar. Até a próxima. Até!